Pontos brilhantes iluminando nosso céu noturno, coloridos ou esbranquiçados e talvez entrelaçados pela força gravitacional formando um aglomerado, talvez muito brilhante como a Sirius A ou até quase opaca como a Sirius B. As estrelas serviram como instrumentos de localização para a humanidade. Imaginávamos desenhos ao observar o céu e fornecíamos nomes: Cruzeiro do Sul, o Caçador, a Lebre, até o gigante caçador da mitologia grega, Órion, teve seu nome em uma constelação. Afinal, como nascem, vivem e morrem as estrelas? Vamos dar uma passadinha por cima das teorias mais aceitas hoje em dia, descrevendo uma estrela hipotética. Vamos chamá-la de estrela de perceptáculo, ou em sigla EP. Vou contar com a sua concentração e imaginação nesse vídeo, pois não acho que vou ter todos os recursos para apresentar todas as etapas. Havia uma grande quantidade de gases em uma área, dado como a nebulosa de Percepta, até que alguns pontos começaram a ser identificados, vários nódulos com densidades maiores do que as densidades ao redor, parecendo um mingau de aveia, começaram a ser notados e aparentes. Após uma quantidade de tempo determinada pela massa da região, que não sabemos ao certo, começou a se formar um nódulo maior em um ponto específico, que acabou atraindo gravitacionalmente e descontinuamente todas as outras regiões. Detalhe que esse descontinuamente é importante, pois acelera o processo de nascimento da estrela. Agora todos os outros pontos que estavam se concentrando próximo acabaram formando uma região esférica. Nesse processo de aglutinação, a EP estava com massa suficiente para se tornar uma estrela. Não era como Júpiter ou as anãs marrons, por exemplo, que não tinha massa suficiente e consequentemente força gravitacional para fundir seus átomos no núcleo. A partir da primeira fusão, temos uma protoestrela, uma possível estrela, uma região esférica no centro e um disco ao redor, que mais tarde formarão os planetas, ou até outra estrela, mas por hora, vamos focar na estrela EP. Com a fusão dos primeiros átomos de hidrogênio em hélio, a estrela entra em uma inequação com a força gravitacional, a força de fusão versus a força gravitacional. Temos dentro do núcleo um processo que empurra para fora, e por ser massivo, uma força gravitacional que empurra para dentro. E como eu disse, nós temos massa suficiente para se tornar estrela. Então, em algum momento, iremos entrar em uma situação de equilíbrio estável, onde as duas pressões ficam batalhando. Mas enquanto houver combustível de fusão, vão continuar com equilíbrio e nenhuma vai vencer uma da outra. É macroscopicamente imperceptível para a grande maioria dos casos, mas algumas estrelas vão estar sempre variando minuciosamente seu raio, principalmente as mais pequenininhas, e consequentemente o brilho dessa estrela vai ficar oscilando também. Henrietta Leavitt usou essa oscilação de brilho para medir a distância de estrelas cefeidas em relação a nós. Cefeidas são essas estrelas que variam o raio. Esse método de Henrietta é além do método de paralaxe que já existia, que era utilizado para medir distâncias relativamente curtas. E assim, após a guerra entre força de radiação e força gravitacional, a estrela de perceptáculo está formada. É uma bela gigante formosa. Como é mais comum vermos estrelas menos massivas do que o Sol, eu vou ser do contra. Vamos ter 10 vezes a massa do Sol. A massa determina a energia que vai ser gerada pela estrela. Determina também a taxa que ocorre fusão no núcleo e, por consequência, também o brilho. E não podemos esquecer que a força gravitacional que a estrela vai exercer depende também dessa massa. Agora que já passamos o período de nascimento da estrela, vamos para a fase que mais perdura, a fase de combustão. Enquanto estivermos queimando no espaço, vamos brilhar para todos aqueles que nossa radiação eletromagnética alcançar. Assim, verão a estrela de perceptáculo. Mas como ela vai ser? Quais serão as suas propriedades? Como somos uma estrela obesa, a força gravitacional exercida vai ser grande, e a pressão gravitacional vai fazer com que a taxa de fusão nuclear seja extremamente alta. Isso quer dizer que a estrela vai queimar muito combustível hidrogênio e, por consequência do apertão gravitacional, vai ter muito átomo de hidrogênio se juntando e formando hélio pelo processo de fusão nuclear. Vamos ter uma estrela breve, que irá durar consideravelmente menos que o Sol, em torno de alguns milhões de anos. Sérios, alguns. Em torno de 10 milhões. Contra 10 bilhões de anos de vida do Sol. Vamos fazer uma analogia. Encha um balão com água e faça mínimos furinhos de agulha. Esse balão ele vai começar a vazar. Mas se você apertar mais, esse balão vai vazar bem mais. Vai começar a esguinchar a água. Isso é o que acontece, só que o nosso balão é a nossa estrela, o que está esguinchando não é água, é radiação eletromagnética, e o que está apertando não é nossas mãos, é a força gravitacional. O sistema de brilho criado por Hipparco em 190 a.C. é uma escala de 1 a 6. Hoje em dia é estendida essa escala.
Entretanto, é bom entender que quanto maior esse valor, menos brilho essa estrela tem vendo daqui do planeta Terra. Colocando nosso EP em uma distância de 10 parsecs, vamos ter uma magnitude absoluta dela, ou brilho absoluto, vamos dizer que seja menos 3.3. A magnitude absoluta de EP, por consequências do fluxo, que é a potência luminosa por unidade de área, consequências das propriedades da estrela. Não é interessante aprofundar mais aqui, e vemos que é quase a mesma magnitude absoluta de Spiga, a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, e que tem aproximadamente 7.5 vezes o raio do Sol. O brilho de EP, se fosse olhar daqui do planeta, iria depender de qual localização ele está no universo em relação a nós. Se colocarmos na mesma distância de Spiga, tipo do lado, ambas seriam idênticas a olho nu. Observando com um telescópio, com vários filtros e analisando cada banda de comprimento de onda, veremos que há maior incidência do comprimento de onda azul no telescópio, caracterizando uma estrela bem quente, aprofundando ainda mais comparando o fluxo de EP com a de um corpo comparando o fluxo de EP com a de um corpo negro. Tendo em mente que o espectro de luz de EP é simples, teríamos que ter 25.000 kelvins para ter o mesmo fluxo luminoso. Dessa forma, concluímos que EP deve ter aproximadamente 25.000 kelvins, caracterizando um azul bem forte em linhas de réu aparente. Então, temos uma estrela com uma magnitude absoluta comparada à Spiga e, por consequência da temperatura alta, possui um tom bem azulado. Como eu já disse anteriormente, só vou retomar alguns dos dados. Temos uma estrela com a temperatura de 25.000 kelvins, 6.8 raios solares e 10 massas solares. Como é uma estrela jovem e acabou de se formar, digamos que tenha 5% de metal em sua composição e o resto de hidrogênio. Teríamos aceleração gravitacional superficial, ou seja, a aceleração da gravidade na superfície, em torno de 60 metros por segundo ao quadrado. E isso é equivalente a 6 vezes a aceleração gravitacional superficial do planeta Terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que você, lá na superfície de EP, teria 6 vezes o seu peso na Terra. Por exemplo, se você tem 60 kF aqui, você teria 300 kF em EP. A aceleração na superfície não é extrema, por conta do raio de EP ser enorme, dado que a aceleração é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Um bom exemplo disso é a estrela Betelgeuse, que tem 11.6 massas solares e incríveis 886 raios solares. 886 raios solares. E tem uma gravidade de 40 centímetros por segundo ao quadrado. 25.000 vezes menos do que o planeta Terra. Para se ter uma ideia, se trocássemos o Sol pela Betelgeuse e recolocássemos o planeta Terra em escala, nós nos moveríamos com uma velocidade orbital de 3.4 km por segundo. Um ano lá seria equivalente a 7.711 anos aqui. A densidade de EP é em torno de 5.000 kg por metro cúbico, e após analisar detalhadamente seu espectro, sua composição é 5% metal e 95% hidrogênio, se classificando como uma estrela relativamente nova. Se nós fôssemos colocar ela no diagrama HR, ela estaria na sequência principal. Por exemplo, logo, se colocarmos EP a uma distância de 260 anos-luz, ou seja, a 260 anos percorrendo na velocidade da luz, ao chegarmos lá com uma nave que lá se sabe como foi construída, se virmos a uma distância de 5.000 UA, isso quer dizer que é 5 vezes a mesma distância do Sol para a Terra, teríamos uma vista de uma estrela gigante azul, com a temperatura na superfície de 25.000 kelvins, muito, mas muito mais brilhante do que o Sol, na ordem de quase 100 vezes mais brilhante do que o Sol. Teremos uma aceleração gravitacional modesta, de 60 metros por segundo, e que iria perdurar por 10 milhões de anos até começar a morrer. Todos aqueles em um raio de 10 milhões de anos-luz iriam ver nossa querida estrela de perceptáculo, quase opaca para os mais distantes e muito brilhante para os mais próximos. Os estágios finais de EP chegaram. Passaram-se 10 milhões de anos e EP já se esgotou sua fonte de combustível, já fundiu todo o hidrogênio da sua composição em hélio e agora é fundir os próximos elementos. Como temos acima de 8 massas solares, somos massivos o suficiente para fundir grande parte dos elementos químicos. Entretanto, isso não é tão bom assim. O processo de fusão ele é cada vez menos energético, conforme a massa do elemento. Isso tem um limite, o ferro. O ferro e os elementos mais pesados adiante fazem um processo de fusão endotérmica. O que isso quer dizer? Ele pega energia do ambiente para conseguir se fundir. Então, é um processo que perde energia. Vai chegar o momento em que a fusão do ferro vai ficar descontrolada e vai acabar fazendo com que a estrela perca um equilíbrio estável, porque perdeu muita energia. Dessa forma,
a força gravitacional vai começar a ganhar da força radioativa. A força gravitacional vai ser tão forte que irá empurrar os elétrons dos átomos presentes no núcleo da estrela em direção ao núcleo atômico de cada partícula. E então, no núcleo, e apenas no núcleo, haverá muitas partículas onde o próton irá se juntar com o elétron, e assim formando um nêutron, e com esse processo liberando energia e neutrinos. Após um certo tempo, o núcleo irá ser formado apenas de nêutrons, e a casca da estrela irá se colapsar e acabará se tornando uma estrela supernova tipo 2. Supernova essa que irá expelir sua massa para alguma direção do universo, criando uma nova nebulosa, e recriando o ciclo estelar do sistema planetário, novamente. E é interessante esse processo porque a supernova tipo 2, como ela advém do colapso gravitacional da estrela que estava fundindo ferro, esse ferro foi fundido e formou um elemento mais pesado. Esse elemento mais pesado ficou na casca, a casca acabou se colapsando, se tornou uma supernova tipo 2, e a supernova tipo 2 expeliu sua massa. E essa massa que ela expeliu é a massa que contém os elementos pesados. Então, a formação de elementos pesados ela se dá por causa do ciclo estelar. Então, todo elemento pesado que é presente na Terra, que é presente no nosso organismo, que é presente em qualquer parte do universo, veio de um processo de morte estelar. E é por isso que tem a célebre frase do Carl Sagan, onde ele diz que nós somos feitos de poeira estelar. Então, o oxigênio que a gente respira, o carbono da nossa composição química, o fosfato, o nitrogênio, todos eles vêm da morte de uma estrela. Então, basicamente, o seu corpo ele é feito de poeira estelar. Então, por conclusão, é de fácil presumição. Todos nós somos matéria do cadáver de alguma estrela. Bom, e agora o que restou da EP foi o seu núcleo de nêutrons, que a gente chama de estrela de nêutrons. Então, uma estrela de nêutrons nada mais é do que o núcleo de uma estrela que se colapsou. Bom, e dentro dessa classificação de estrelas de nêutrons, a gente tem algumas possibilidades. Nesse caso, nós temos duas. Primeiro, se tivermos uma alta rotação, vamos nos tornar estrelas pulsares, emitindo partículas e radiação eletromagnética pelo polo magnético e tendo um período da ordem de segundos ou milissegundos. Esse efeito é chamado de efeito farol. A pulsar, ela transforma a energia rotacional em energia eletromagnética, até cessar o movimento e se tornar uma estrela de nêutrons comum, cesse. Segundo, se tivermos uma massa maior que 3 massas solares, vamos colapsar de novo e nos tornar um buraco negro, só que um buraco negro pouco massivo. Mas ainda assim seríamos uma singularidade do espaço-tempo, consumindo tudo que vem à nossa volta. Mas, infelizmente, não é o que acontece. A nossa realidade é a primeira opção, uma estrela de nêutron comum, que irá ficar estacionária e solitária no universo e que uma vez já girou igual um peão. Talvez a mais rápida do universo, superando a PSR com 1/4 da velocidade da luz, ou talvez nem tanto. Teremos uma temperatura inicial na ordem de 600 mil kelvins. É um absurdo. Uma densidade de 10 elevado a 26, isto é, 100 iota quilômetro cúbico. Eu nem sei o que é iota. Bom, além disso, uma consequência da temperatura ser muito alta, 600 mil kelvins, vamos ter uma coloração branca, que continuará até decair ao 0 Kelvin, e não emitir mais nenhum tipo de radiação, nem mesmo radiação térmica. Ficaremos indetectáveis aos telescópios e vamos sumir na escuridão do universo, até que um buraco negro se alimente de nós.